Será que hoje o Cristiano Ronaldo atrapalha Portugal? Vamos olhar para os números dessa estreia contra o Congo. Foram 0 gols, 0 chutes no alvo, 0 dribles completos e 0 passes decisivos. Olhando coletivamente, a coisa também não foi boa. Dos 783 passes que os portugueses completaram, apenas 21 passaram pelo Cristiano. E o empate por si só já era ruim, mas comparado com o que o Messi fez no dia anterior, ficou ainda pior. Levantando as dúvidas se o melhor jogador da história do país, aos 41 anos de idade, ainda poder ser útil para a maior geração que Portugal já teve. Calma, vamos separar as coisas, não dá para julgar ou culpar o Cristiano só por causa de um jogo em que Portugal coletivamente não funcionou, e no momento atual dele, se a bola não chega, ele praticamente não existe. Entrando num paralelo de uma coisa que muitos falam, é que a Argentina joga para o Messi, o que sim, é verdade. Defensivamente eles se entregam muito por ele, mas com a bola eles jogam com o Messi, que participa das jogadas na parte da criação. No caso de Portugal, eles não jogam com o Cristiano e sim para o Cristiano, ele sempre é o ponto final das jogadas, e em um jogo em que 10 não estão inspirados para jogar para um, esse um praticamente não aparece. O debate aqui é se ele pode agregar para esse time atual, e eu vou dividir sendo o advogado falando primeiro dos pontos contra e depois dos pontos a favor, mas eu preciso dar um pouco de contexto antes. Porque o Cristiano é um ídolo, um exemplo, isso ele sempre será. Uma máquina em Champions Leagues, por clubes venceu tudo e continua vencendo. Não importa onde ele vá, ele influencia e influenciou milhares, e é um dos jogadores mais importantes da história do esporte. Com Portugal também não é diferente, foi com ele que vieram os primeiros títulos. A quantidade de gol dele também são bizarras e desde que chegou na seleção, as participações em Copas dobraram. Os seus desempenhos nelas, porém, não foram dos melhores, até porque por muitas vezes ele não tinha os melhores dos companheiros ao seu lado. Mesmo assim, ele carregou nas costas por mais de 10 anos e mudou a história de um país, isso é gigante. Antes ele podia fazer de tudo, não vou dizer que ele buscava jogo ou criava como Messi, mas quando recebia a bola, atacava o espaço, era veloz, ganhava num contra um, mas também sabia finalizar. Explodia contra os defensores ou criava chances até sozinho. Além, claro, de toda a estrela que tinha nos jogos decisivos, sendo fundamental na parte mental também. Nos dias de hoje ele pode ter perdido muito desses aspectos, mas com mais de 40, enquanto muitos já estão gordos e aposentados, o Cristiano segue fazendo gols. Na temporada do Al Nassr foram 30, tá chegando perto dos 1000 e até gol de bike ele ainda faz. Impressionante pela idade que ele tem. E não, ele não tá acabado, ele ainda mostra que pode ser útil. Dito isso, parece que eu já tô defendendo, então vamos logo tentar falar dos pontos contra ele, tentar falar da parte de Portugal e também o que é o Cristiano hoje. Porque um dia lá atrás ele foi um ponta driblador muito veloz e já faz muitos anos que ele virou um centroavante de área. E pra Portugal, praticamente ele virou o cara pra finalizar as jogadas, não passa muito disso. Hoje suas principais características estão em cabeceio, finalização, frieza em momentos grandes, experiência e principalmente a liderança. Mas ele não vai entregar, por exemplo, uma pressão em saída de bola. Não vai abrir espaço, atacar profundidade e muito menos participar do jogo desde a criação. Comparar ele com o Messi é bem injusto porque são estilos de jogos diferentes, mas vamos falar dessa posição atual dele comparando ele com outros jogadores dessa Copa. Olhando para os outros finalizadores, na Noruega, Haaland pressiona e ataca o espaço. Na Inglaterra, Harry Kane participa de tudo. Pra ser sincero, o cara joga de 10, de 9, de 8, é inacreditável. E olhando pro Mbappé na França, também além de ser clínico na frente do gol, ele entrega muito em velocidade e explosão. Tudo bem, o Cristiano tem 41 anos, ninguém esperava que ele fosse se comparar a esses caras que estão no auge. O problema dele com Portugal e que argumenta contra ele ser titular desse time é que com ele o ataque fica um pouco previsível. Antigamente ele decidia em todas as fases, era o principal jogador, uma pena que ele pegou esse elenco de hoje estando tão velho. Mas falando do estilo dos jogadores de Portugal, o Ronaldo de 41 anos não combina mais tanto com o que esse time pode produzir. Nos jogos recentes de eliminatórias, por exemplo, foi comum ver jogos em que ele finalizou muito mais que o resto do time, ocupando um espaço fixo dentro da área, o que mostra que tendo ele em campo, a diversidade do ataque utilizando um camisa 9 que o time poderia ter se reduz. Hoje ele não é o principal e talvez, óbvio pela idade, seja o ponto fraco desse time. Bruno Fernandes joga muito no United, quebra recordes por lá e é um jogadoraço. Vitinha é hoje o melhor do mundo na função que ele exerce, 2 Champions, tá no auge de sua carreira, e o João Neves é parceiro dele no PSG, ou seja, até entrosamento é o mais alto nível possível. E eu só falei dos meias, porque isso se estende para todas as áreas do campo, são poucas em que Portugal tem dificuldade. Pode ser com o Nuno Mendes, que além de um lateral que sabe marcar, entrega profundidade do lado esquerdo, até atacantes como o Rafael Leão,
Arão ou o João Félix. Todos jogadores de movimentação, troca rápida, pressão, velocidade e um jogo apoiado muito forte. Mas quando o Cristiano está em campo, a jogada vai a caminho dele. Existe a tendência dela sempre terminar com ele. Tem gente que até fala que os jogadores não gostam do Ronaldo, eu não acredito que seja isso, eu só acho que fica difícil com a idade que ele tem dele participar tanto do jogo. Não tem mais a mobilidade para ajudar na criação e nem de ser um assistente, até porque as últimas assistências que ele tem com Portugal já fazem muitos jogos. Beleza, mas pra gente entender se o Cristiano atrapalha ou não, a gente tem que olhar para as partidas que ele não estava. E aí que entra um problema. Porque nas eliminatórias pra Copa, num jogo contra a Irlanda, o Robozão foi expulso, pegando assim um gancho que depois a FIFA até diminuiu, mas naquele momento a seleção teria que jogar sem ele. Chance perfeita, né? E Portugal respondeu de forma absurda. Tudo bem que era a Armênia, mas o desempenho foi muito bom. 9-1 para Portugal, um futebol rápido, de movimentação e principalmente com agressividade na parte da frente. Com um time que conseguiu pressionar e com a bola fazendo movimentações e trocando de posição. Um time móvel, jovem, que consegue ter variação, aquele mesmo grupo apresentou um futebol totalmente diferente. Quer outro exemplo? Vamos lá. Outro 9, dessa vez a 0 contra Luxemburgo na qualificatória para Euro. A maior vitória da história do país. Sim, você pode argumentar que os adversários são 2 sacos de pancada, mas se 2 vezes sem o seu capitão, seu time entra e faz 9 gols, é natural levantar-se o questionamento se o time não pode jogar melhor sem ele. Falando de competições grandes, já completou 10 jogos sem marcar em Euro ou Copa. Na Copa de 2022, aconteceu de ele ir pro banco e o time golear com o seu substituto marcando um hat-trick, e até na Nations que ele foi decisivo marcando gol no final, nos números de quanto espaço ele cobria, era muito menor que o resto do time e comparado aos outros atacantes. Resumindo em poucas palavras, quando o Cristiano não marca, ele é o ponto fraco desse time porque ele não consegue ajudar tanto nas outras fases como ele fazia antes. Com tudo isso, parece que o certo é que ele deveria ir pro banco, mas agora eu vou tentar argumentar a favor dele, porque existe um dilema muito grande. Primeiro, óbvio, por ser o Cristiano Ronaldo, por tudo que ele já fez, e segundo, e os momentos que ele pode te entregar. Nos últimos 14 jogos em eliminatórias, mais Nations, foram 13 gols. Isso contando a semi e a final que ele apareceu. Ou seja, ele não é um completo inútil. Como tirar um jogador desse tamanho do time titular na sua última Copa do Mundo? A resposta para essa pergunta meio que já aconteceu. Você arruma um problema tanto com os fãs quanto com a imprensa que pode ser desnecessário. Na última Copa do Mundo do Catar, Fernando Santos sacou. E estando no banco, todas as câmeras se vieram para o Cristiano, não para o campo. E isso trouxe uma pressão sobre o treinador que só cresceu. Hoje, com o Roberto Martinez, ele tem no Cristiano seu cara de confiança, que pensa que se ele decidiu na Nations um ano atrás, ele tem condições de decidir a Copa esse ano. Porém, caso ele pensasse em tirar ele do time, ele iniciaria um paradoxo que pode ir para os dois lados em caso de derrota. Porque se ele perde sem ele jogando, a pergunta que fica é: como ele deixa esse jogador no banco? E se ele mantém e perde, vai ser dito que ele morreu abraçado com o Cristiano. E outra coisa, será que precisa mesmo? O que o Cristiano vai achar disso? Será que ele vai criar um problema interno? Eis a questão. Dá pra falar também que o Gonçalo Ramos não é um super substituto, mas aqui eu não tô falando exatamente de posição e sim de estilo de jogo. Mesmo assim, em toda a história desse país, o cara que mais decidiu foi justamente ele. Então na sua última Copa, dá pra tentar dar um crédito também. Olhando pro elenco de Portugal, mesmo com a quantidade de talento, ele ainda parece ser o mais propenso a marcar um gol se tiver uma chance ou meia chance dentro de um jogo. O que eu acho, sinceramente, se tratando de uma Copa do Mundo, quem que vai ter personalidade pra tirar ele? Como que vão fazer isso? Colocar ele no banco se torna mais uma dor de cabeça do que qualquer coisa, mas olhando no mundo ideal, pra mim, faria sentido. Não vou dizer que eu acho que ele atrapalha o time, mas pra mim, Portugal pode jogar melhor sem ele por 89 minutos e no minuto 90 ele ser justamente o jogador que o time precisa pra decidir um jogo. Ou seja, ele ainda é importante, ainda é o cara que vão procurar, mas não necessariamente como titular. Imagina você jogar sem ele até os 70 minutos, sei lá, coloca ele pros 20 ou 30 finais, e daí você tem um peso de um Cristiano Ronaldo em um jogo não decidido ainda. Olha o tamanho disso. Por isso, olhando só futebol, eu considero sim que existe um argumento muito forte pra tirar ele do time. O problema é que, se tratando do Cristiano Ronaldo na sua última Copa do Mundo, o argumento não se resume só a futebol. Essa discussão já existe faz um tempo e já começou no primeiro jogo, imagina no mata-mata, que justamente é decidido muito no detalhe. E nesse detalhe é que o Cristiano apareceu milhares de vezes, então sempre vai se ter a dúvida se ele pode aparecer de novo. Eu te pergunto, quais são os lances que podem definir uma Copa? Uma bola parada, um cruzamento, um pênalti, um rebote, e tudo isso o Cristiano ainda pode aparecer, eu não duvidaria. A mentalidade que levou ele até aqui é a mesma que dificulta ele aceitar um papel menor, talvez. O maior ponto forte do Cristiano também virou o maior problema. Ele nunca aceitou ser menos do que protagonista.
Como eu disse antes, falar só pela estreia também é exagerado, então eu já dei os 2 pontos, agora eu vou pedir pra você deixar a sua opinião nos comentários, mas não acabou o vídeo. Vamos falar um pouco dessa Copa do Mundo, porque pro futuro da Copa, os portugueses têm um elenco forte, sem dúvidas, é um dos favoritos. Porém, seguindo o que aconteceu na estreia, falta aquela identidade que precisa pra vencer um torneio desse tamanho. E talvez essa discussão sobre o Cristiano mude jogo a jogo, porque ele pode pegar um time mais fraco na fase de grupos e fazer 2 gols e isso sumir. Aí mata-mata é o que eu falei, tem que ter muita coragem pra tirar ele do time, porque mesmo que ele não entregue contra uma França, uma Alemanha, um Brasil, como aconteceu na final da Nations, em meia chance, pode ser que ele decida. Não é sobre escolher entre ele e o time, mas se adaptar ao que ele pode entregar hoje. Agora, se a bola chegar e ele não colocar pra dentro, aí a discussão entra pra outros níveis, e pode ser que entre. Mas se eu falei de um dilema do lado negativo, e se ele ganha com ele no time, o que acontece? Por mais que ele disse que esse título não definiria sua carreira como jogador, pra mim sim, definiria. Porque se ele levanta a taça da Copa do Mundo aos 41 anos, seria um dos maiores finais da história do esporte. Se Cristiano atrapalha Portugal, talvez a resposta seja sim, pelo elenco que tem e pelas possibilidades que teria jogando de outra forma. Mas com ele, o time tem outras coisas que só ele pode entregar, e eu não tô falando de tática. Em um momento decisivo, em um lance emocionante, talvez Cristiano Ronaldo ainda seja exatamente o jogador que Portugal precise para transformar uma partida. Agora esse dilema de como utilizá-lo cabe ao Roberto Martínez resolver.